Olá pessoal, o mês de junho é o mês violeta, considerado pela oftalmologia como o mês de conscientização e prevenção ao ceratocone. Então eu vou falar um pouquinho cada dia sobre essa doença que é muito importante todos nós conhecermos. E o que é o ceratocone? Então, cerato significa córnea, que é esta região do olho, região mais superficial e transparente dos olhos. E cone é uma córnea em formato de cone. É uma doença não inflamatória, progressiva, então a córnea ela se torna progressivamente mais bicuda e mais fina. E o que uma pessoa com ceratocone sente? Ela sente dificuldade visual, que muitas vezes pode não ser corrigida totalmente com óculos. Então é a pessoa que tem um óculos, está no grau adequado, mas a visão não fica tão nítida com óculos. O ceratocone é classificado em graus, então desde os graus mais leves até os graus mais avançados. Os graus mais leves geralmente corrige-se bem com óculos, a pessoa nem sabe que tem, nem percebe que tem, é só identificado em exames oftalmológicos mesmo. Agora, os graus mais avançados, acontece isso que eu comentei, em que o paciente está com óculos, mas mesmo assim percebe que a visão não está tão nítida. E o ceratocone geralmente aparece na adolescência ou em adultos jovens e vai progredindo até os 35, 40 anos de idade. É uma doença bilateral, então afeta os dois olhos, porém de forma assimétrica. Então, às vezes o paciente sente mais dificuldade visual em um olho do que no outro. A causa do ceratocone é desconhecida, porém sabe-se que é multifatorial, ou seja, tem fatores já conhecidos como fator genético, então dentro da mesma família podem apresentar então pessoas com ceratocone, e também o fator ambiental, ou seja, o hábito de coçar os olhos, muito importante, então ninguém deve pôr a mão nos olhos. Seja pacientes alérgicos, seja pacientes que têm o hábito, às vezes, só por prazer mesmo de coçar, então tem que ser bem orientados de que ninguém deve pôr a mão nos olhos. É um fator conhecido de piora, então, de progressão do ceratocone. E como que a visão pode ser corrigida em pacientes com ceratocone? A primeira opção é o uso de lentes de contato, porque elas vão fazer uma nova superfície mais regular e homogênea, em que conseguimos então uma melhor qualidade de visão, muitas vezes do que o óculos. Essas lentes podem ser rígidas, podem ser gelatinosas, existem lentes especiais para o ceratocone e até lentes esclerais, que são umas lentes um pouco maiores e que em muitos pacientes com ceratocone elas propiciam uma visão melhor. Quais os possíveis tratamentos para o ceratocone? Existe um tratamento que é o cross-linking do colágeno, é o único tratamento para a doença em evolução. Lembre-se que o ceratocone é uma doença progressiva, então tem que ser feito o diagnóstico para saber se já estabilizou ou se ainda está progredindo. Em casos em que ainda está progredindo, o tratamento é o cross-linking do colágeno. Consiste na aplicação da vitamina B2 com luz UVA e vai fazer com que aumentem as ligações entre as fibras do colágeno e faz com que essa córnea se torne mais resistente, mais rígida e evite progredir. Outro tratamento é o implante de anel intraestromal. Então são implantados segmentos, um ou dois segmentos de anel dentro do estroma da córnea para que desentorte a córnea e corrija o astigmatismo irregular que esses pacientes com ceratocone apresentam. Após a realização desse procedimento do implante de anel, pode ser necessário readaptar as lentes de contato ou até utilizar o óculos para corrigir o grau restante. Outro tratamento para o ceratocone é o transplante de córnea. O transplante de córnea é indicado nos casos bem mais avançados do ceratocone. Inclusive no Brasil, a causa mais comum da realização de transplantes de córnea é o ceratocone. Existem dois tipos de transplante que podem ser realizados. Um é o transplante penetrante, em que toda a córnea é substituída, e outro é o transplante lamelar, em que apenas a camada anterior da córnea é substituída. Esse transplante lamelar tem vantagens em relação ao transplante convencional, pois o índice de rejeição é bem menor e também a sobrevida, o transplante dura mais tempo. Inclusive o Ramon, meu marido, descreveu a técnica de Peck Bubble, é uma técnica de transplante lamelar
que foi até premiada fora do Brasil, em que ele mede a espessura da córnea para saber exatamente a região em que deve ser substituída. Após o transplante, é muito importante entender que esse olho vai ter grau, então é necessária a correção desse grau, seja com laser, seja com óculos ou lentes de contato após o transplante de córnea.